Amados, graça e paz mais uma vez. Deus continue abençoando a cada um de nós, nos dando da sua porção, nos dando tudo quanto precisamos, para que sejamos transformados segundo a sua vontade, segundo a sua palavra e cada dia mais parecido com Ele, para a glória do nome dEle. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10, por favor. Texto bem conhecido pela Igreja de Cristo, mas creio que a expectativa que existe no coração do nosso Deus, assim como toda a Escritura, que ele não seja somente conhecido, mas que ele seja, acima de tudo, vivido por cada um de nós, para que, em nome de Jesus, não sejamos somente ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes, e praticantes da palavra, sejamos testemunhas vivas, e além de sermos testemunhas vivas, sejamos bons soldados de Cristo, combatendo o bom combate, percorrendo a carreira, guardando a fé e abençoando uns aos outros mutuamente. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, nos orienta a respeito da armadura de Deus. E diz assim o texto: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Esse texto é um texto muito conhecido por todos nós, mas, assim como todos os textos bíblicos, temos que colocar em prática, temos que vigiar todo o tempo, e temos que fazer com que a palavra seja viva e eficaz em nós e através de nós. Interessante que alguns talvez possam pensar que a batalha espiritual não tem uma relação direta com as orações, pois já faz tempo que estamos falando continuamente sobre oração. E a batalha espiritual, assim como a oração, são ferramentas poderosas em Deus para desfazer as obras de Satanás e para obtermos todas as vitórias em Cristo Jesus. Alguns talvez possam pensar que essa batalha espiritual esteja planejada para momentos vindouros. Talvez outros possam pensar que essa batalha espiritual tenha sido declarada e efetiva em momentos anteriores. E outros também podem pensar que essas batalhas espirituais servem para um tipo ou um grupo dentro da Igreja de Cristo, mas que não todos estão engajados nessa batalha. Enganam-se.
todos que pensaram que tanto que era antes, ou no porvir, ou para alguns que essa batalha está descrita. Não, para todos nós. E é interessante que o verso 10 já começa dizendo, quanto ao mais. Isso significa que ele está fortalecendo o que foi dito antes, mas o que foi dito antes ainda não é suficiente. É necessário que nós tomemos consciência e tomemos postura diante do que ele diz, além do que já tinha dito antes. A pergunta é, o que foi dito antes? É importante nós entendermos. Se nós voltarmos, a carta é curta, e formos ao primeiro capítulo da mesma carta de Efésios, e observarmos o verso 3, porque o verso 1 e 2 é um prefácio e uma saudação. Não que não seja importante, mas para aquilo que estamos focados agora, creio que o mais importante seja o verso 3. E lá diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa palavra eu gosto muito de dizê-la, de recitá-la sempre que possível. Por quê? Tomar posse das bênçãos de Deus. E aqui diz que Deus não nos deu algumas bênçãos, Ele nos deu todas as bênçãos das regiões celestiais. E bênçãos que só enriquecem, que não acrescentam dores em Cristo Jesus. É algo que nós temos que ter em mente. Mas a pergunta é, mesmo tendo sido abençoado por Deus com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais, com bênçãos que só nos traz riquezas de bênção e não acrescenta dores, ainda assim existe uma batalha espiritual? Existe. Porque senão o verso 10, ou a partir do verso 10, não precisava ser escrito. E não é só orarmos, é orarmos e vigiarmos, é orarmos e darmos o bom testemunho de Cristo. Porque se nós caminharmos pela carta, nós veremos que no capítulo 2 ele nos orienta da nossa situação quando vivíamos em pecado e a salvação, o livramento da perdição eterna. E ainda no capítulo 2 ele orienta que essa salvação não seria somente para os judeus, mas também para nós gentios. E aqui ele diz que a obra da cruz, a obra da redenção, é para todos quanto aceitaram a obra da cruz. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos pensam enganosamente que a obra da cruz, uma vez que ela está completa, dentro do seu propósito, ela salvou assim toda a humanidade. Não! Ela aconteceu com este propósito, mas serão salvos todos quanto aceitaram a obra da cruz, que creram na obra da cruz e se submeteram ao senhorio daquele que morreu na cruz por nós. Mas não é somente crer no sentido de acreditar, porque se fosse assim, Satanás também teria sido salvo, pois ele também crê, ele também acredita, mas ele não obedece. Então a marca da salvação é a obediência. Eu brinco e brinquei durante tantos anos como professor da escola dominical das séries menores, que é importante nós entendermos o alfabeto de Deus. Nós sermos bem letrados no alfabeto de Deus. E o alfabeto de Deus é obedecer. Seja obediente todo o tempo. Já no verso 3 fala a respeito das vocações. Ainda no verso 3, Paulo ora novamente e fervorosamente. Já no capítulo 4, ele adverte a todos para que se mantenham unidos na fé, a unidade da fé. Por isso, a obrigatoriedade não é a opção de nós congregarmos, de nós estarmos juntos, nos reunirmos e compartilharmos todas as coisas, tanto das boas quanto das dificuldades, e lutarmos juntos e orarmos juntos e vivermos juntos, conforme a palavra nos ordena. Ainda no capítulo 4 ele fala a respeito da necessidade, da obrigatoriedade de vivermos um ministério em santidade, a serviço de Deus e servindo uns aos outros no amor do Senhor.
Essa é a marca, ou essas são as marcas daquele que verdadeiramente a obra da cruz o alcançou. Ainda no capítulo 4, ele nos exorta a respeito da santidade cristã. E diz que a santidade cristã é exatamente oposta à dissolução da carne e de todas as obras da carne. Ele nos exorta ainda mais a respeito da santidade. Depois, no capítulo 5, ele fala de um testemunho prático, um testemunho vivo, que devemos dar todo o tempo, ressaltando a respeito do fruto da luz e das obras das trevas. E depois ele fala a respeito do nosso testemunho cristão dentro da nossa casa, cumprindo com os nossos papéis, com o qual o Senhor determinou a cada um de nós. O marido cumprindo o papel de marido, a mulher cumprindo o papel de mulher, os filhos cumprindo o papel de filhos e os pais cumprindo o papel de pais. E assim cada um exercendo o evangelho naquilo que foi chamado. E no final ele fala sobre as relações de trabalho. O servo sendo um bom servo de Cristo. E o Senhor, ou melhor, o empregador sendo um ótimo empregador, segundo a palavra de Deus. Tratando aos irmãos com igualdade, para que as bênçãos do Senhor sejam abundantes na vida de todos. E depois de nos dizer a respeito de tudo isso, ele acrescenta algo que é de fundamental importância para uma vida de vitória. Agora a questão é, nós estamos querendo ser vitoriosos porque estamos numa disputa, numa corrida? Porque estamos numa Olimpíada? É disso que o texto traz? Não. Ele traz um alerta, ou melhor, ele traz uma orientação clara que vivemos em tempos de guerra. E talvez você possa dizer, mas eu não vejo essa guerra no país em que estamos. Mas ele está falando de uma guerra espiritual. E que muitas vezes essa guerra espiritual pode desencadear uma guerra material. Talvez nós estejamos acomodados porque não estamos, neste instante, no Brasil, sendo perseguidos. Mas tem muitos dos nossos irmãos em trincheiras de guerra, sendo perseguidos, queimados vivos, fuzilados, porque não negam o nome de Jesus. A questão é, se continuarmos acomodados como estamos, da forma que eu tenho visto o Brasil, pelo número que somos, segundo pesquisas, não fazemos nenhum efeito, conforme o Evangelho nos diz, como deveríamos fazer. Segundo os dados atuais, nós já somos mais de 30%, nos aproximando dos 40%, podendo chegar até 50% nos próximos anos. Mas a pergunta é, vejam a situação do nosso país. Será que, de acordo com o número que somos, fazemos a diferença conforme o Evangelho faz a diferença em todos os lugares que se instala? A pergunta é, onde está instalado o Evangelho de Cristo? Não é em nós, não somos nós, a casa de Deus, morada de Deus, habitação do Espírito Santo, com o qual age com poder, e com poder transformador, aonde quer que ele está plantado. E aqui diz, quanto ao mais, não ignora tudo que foi dito antes daquilo que refletimos agora. Mas além de tudo isso, tem mais. Tem mais, então ouça com atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Tem gente que deita num leito de acomodação total e diz, a obra da cruz está completa. Sim, a obra da cruz está completa, mas nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que a obra da cruz conquistou por nós. Aqui não está dizendo, todos quanto aceitaram a Cristo já estão fortalecidos na força. Não, está dizendo, quanto ao mais sede fortalecidos, e dia após dia. A guerra é diária. A guerra não é ilusória. A guerra não é paranoica. A guerra é real. Existe uma guerra espiritual.
Deixe-me te dizer uma coisa. Se você não crê nessa guerra, você já está vencido. Se você não está nessa guerra, o inimigo já venceu muito terreno. E você não se deu conta. Você não se apercebeu. Você sabe qual é a pior derrota? É daquele que nem sabe que está na guerra. É muito sério isso. A Bíblia diz com clareza: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é nas nossas próprias forças. Tentar lutar essa guerra com as nossas próprias forças é tolice. É muita ingenuidade. É muita infantilidade. O fato de eu ter a consciência a respeito dessa guerra não me prepara para essa guerra. Eu tenho que lutar com as armas certas e me preparar da forma certa e seguir o general. Não é cada um com a sua guerra e cada um fazendo conforme lhe apraz. Não é assim. Existe um comandante, o comandante é Cristo. Existe um general, e o general é Cristo. Davi dizia, e muitos outros já diziam, há tempos atrás. Assim, quando Davi foi guerrear contra Golias, ele disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A pergunta é, o que Davi tinha com Golias? O que deu na cabeça de Davi para enfrentar o gigante Golias? Primeiro, ele não era nem do exército do seu povo. Ele era considerado menino, ele tinha uma função na fazenda da família. Os seus irmãos mais velhos, sim, estavam em guerra. Mas ele entendeu que havia uma luta espiritual. E que se ele vencesse aquela luta espiritual, a luta material, teria uma vitória, igualmente a vitória espiritual. Outra coisa, ainda que ele não estivesse alistado no exército material ou terreno, ele já estava alistado no exército espiritual. Isso é muito importante. Davi é dito pela palavra de Deus como homem segundo o coração de Deus. Isso significa que o coração de Davi estava alinhado ao coração de Deus. Não saber que existe uma guerra espiritual significa que o seu coração está completamente desalinhado ao coração de Deus. Com que armas Davi lutou contra Golias? Com as armas que o Senhor lhe habilitou. Com que armas lutaremos hoje? Com as armas que o Senhor nos habilitar. E elas já estão aqui. Só que não é apenas saber que existe uma guerra. Não é apenas sabermos que precisamos nos fortalecer. Nos revestirmos de poder. Mas a questão é quem é ou quais são os nossos inimigos. Esse texto nos traz essa orientação. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Se você recordar o exemplo dado a respeito de Davi, a armadura usada na época, pelo menos a armadura terrena, não lhe era útil, iria atrapalhá-lo. E segundo os reis, o rei da época, o governo da época, crianças, por favor. Segundo o governo da época, Davi não estava habilitado para aquilo. Realmente, segundo os olhos naturais, terrenos, Davi não era a pessoa certa. Mas quem disse que aquela luta era terrena? Aquela luta era espiritual. Golias era um instrumento de Satanás, um instrumento do inferno. E Golias era usado
apenas como instrumento para afrontar o reino de Deus. Ele dizia tudo quanto o inimigo soprava na sua mente. Por outro lado, Davi, inspirado por Deus, o vento do Espírito soprava na sua mente, no seu coração, e o revestia de poder e de graça, e o fortalecia para que ele pudesse vencer aquela luta. Realmente Golias fisicamente era grande. Mas nem sempre o inimigo tem a aparência que imaginamos. Nem sempre. Nem sempre. Talvez uma serpente não é tão grande quanto um Golias, ou um gigante Golias. Talvez uma hiena não seja tão grande quanto um gigante Golias. Mas quando as hienas se fortalecem e cheias de coragem, investem contra a sua presa, talvez a sua presa fique inicialmente intimidada e depois fique sem forças para lutar. A Bíblia diz que Cristo, o nosso Senhor, é o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia também diz que o inimigo da nossa alma está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Eu não sei você, mas eu já tive a experiência de me aproximar de um leão e ouvir o seu rugido. Eu te afirmo, não foi só o meu corpo que tremia, até a alma tremia por dentro. E deixa eu te contar um segredo, ele estava preso. E sabendo que ele estava preso, ao ouvir o seu rugido. E o leão não ruge quando está em luta. Ele ruge antes da luta, para já aterrorizar o seu inimigo. E, se possível, evitar o confronto. Mas ele está avisando que está pronto para qualquer luta e qualquer confronto. Ele já está habilitado, ele está atento. Tem tanto crentes que não miam nem como gatos. Isso é triste. E aqui diz que revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Qual o propósito de nos revestirmos dessa armadura? Para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Eu creio que os irmãos saibam o significado da palavra cilada. Cilada é todo tipo de estratégia ou método usado para tentar derrotar o inimigo. Quem são os inimigos de Satanás? Nós, a igreja de Cristo. Não podemos viver como crianças, nem continuarmos agindo como criança. Ele vai preparar ciladas. E as ciladas são diversas. Talvez não seja a mesma para mim e a sua. Mas o fato é que ele não vai desistir. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Por isso, quando fazemos as coisas, nas orações, eu sempre repito, eu digo, Senhor, fazemos isso diante de uma multidão de testemunhas, porque existe tanto do bem quanto do mal, que nos assiste, e é bom que nos assiste. A do bem, porque está conosco, estamos juntos, estamos unidos. Se os nossos olhos espirituais forem abertos nesse instante, veremos uma multidão de anjos que nos cercam,
Porque assim diz a palavra de Deus. Mas, meu amigo, da mesma forma, nós veríamos demônios, anjos do mal, anjos caídos, que estão aguardando a nossa queda, e estão trabalhando para isso, para nos vencer e envergonhar o nome do Senhor. Isso é uma verdade. Outra coisa que é verdade, que muitas vezes lutamos, mas lutamos errado. Satanás vai usar pessoas, vai usar coisas, mas a nossa luta não é contra pessoas e nem coisas, é contra o inimigo da nossa alma. Isso é muito sério, porque desprendemos de força, desprendemos de inteligência, desprendemos de tempo para as coisas erradas. Às vezes alguém nos persegue. E o que a Bíblia nos orienta? Orai, abençoai aqueles que vos perseguem, aquele que vos calunia. Orai por eles, mas repreendei o mal. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Aí começamos a lutar contra pessoas. Outra coisa fundamental, existe uma estrutura. Observe a estrutura. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Este mundo jaz o maligno. O fato de nós termos sido alcançados pela obra da cruz e nos esforçarmos para alcançar todos quanto ainda não foram alcançados, não significa que, se tivermos êxito de alcançarmos o maior número possível, este mundo será transformado em paraíso. Não! Que ingenuidade é essa, meu Deus? Este mundo jaz o maligno. Tanto é que o Senhor nos preparou uma nova terra, um novo lugar. E Ele trabalha continuamente. E Ele voltará para nos buscar, para nos levar daqui, para este lugar que se chama Nova Jerusalém, o reino dos céus, pelo qual esperamos. E não será aqui. E aqui diz, portanto, ouça com atenção, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Querido, que dia mau é esse? Depende. Talvez seus dias não tenham sido tão maus assim. Talvez seus dias tenham sido até bons demais. Ou talvez você acha que tem sido bom. E nós como corpo, ainda que eu tenha vivido dias bons, não é certo que eu peleje junto com meus irmãos que têm vivido dias maus? Não é certo? Querido, nós temos vivido dias maus. Não há como negar, a não ser que a pessoa não tenha uma visão espiritual. O mal tem se multiplicado sobremaneira na vida de todos quanto não conhecem a Cristo. E não é só isso. O inimigo também tem conseguido aprisionar aqueles que conhecem a Cristo. E o amor de muitos tem se esfriado. Ai, Jesus, tem de misericórdia. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse texto não nos encoraja a um modo de vida de acomodação, de inércia, de indiferença, de frieza. Ele nos alerta de uma maneira muito clara
bem objetiva e bem explícita a respeito da guerra incessante e pesada do mundo espiritual. Ao ler esse texto, não me deixa nenhuma dúvida a respeito dessas verdades. Os dias são maus. Eu não quero entrar no mérito da discussão se quem tem a salvação não perde e quem tem pode perder. Existem muitos textos bíblicos que dão embasamento tanto para uma teoria que não se perde, quanto para a teoria que se perde. Mas eu fico pensando, meu Deus, a Bíblia me exorta inúmeras vezes a permanecer firme, a não vacilar. Quando leio a parábola das noivas, das prudentes e das não prudentes, eram todas noivas. Eu confesso que eu vejo muito mais textos bíblicos que respaldam a possibilidade da pessoa se apostatar da fé do que a possibilidade da pessoa, uma vez salva, nunca mais perderá a salvação. Porque a Bíblia me encoraja para uma batalha constante. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que perseverar até o fim. E ela me diz nesse próprio texto que permanecer inabaláveis, porque eu posso me abalar. E qual é a última consequência daquele que viver completamente abalado? Voltando ao exemplo de Davi dado inicialmente. Depois que Davi se preparou espiritualmente, porque aquela luta era espiritual, de ter enfrentado o seu inimigo, e ele não ficou orando lá da sua casa, ele foi até o campo de batalha e enfrentou o inimigo de frente. E depois de ter se lançado contra o inimigo, ainda que o inimigo era visualmente grande, visualmente poderoso, treinado, ele foi contra o inimigo em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele sabe que este nome tem poder. Este nome tem poder. E quando ele usou aquela funda e as pedras que ele apanhou no riacho, segundo a direção de Deus, e ele viu aquele grande homem caindo por terra, e ele não viu sozinho, todo o exército aliado ao inimigo, e aliado a ele também viram, assistindo toda aquela cena. Ele deve ter visto também, do seu lado, o exército se vangloriando, e do outro lado, o exército aterrorizado. Mas ele não parou por ali. Ele não parou por ali. Porque quando ele lançou a pedra e o inimigo caiu, ele venceu uma batalha, mas não venceu a guerra. Ele se adiantou, andou, foi em direção ao seu inimigo, que estava desacordado. Tomou da espada do próprio inimigo e lhe arrancou a cabeça, vencendo, assim como o nosso Cristo, vencendo na cruz, expondo os seus inimigos à vergonha pública. Glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.
O Evangelho tem poder. Meu irmão, minha irmã. Ele é loucura para aqueles que não creem, mas é poder de Deus para os que creem. O Evangelho da paz. Embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não subestime o inimigo. Nós devemos ter medo, sim, de bola de canhão, de tiro de fuzil, mas não tema, não subestime as menores armas. Dardos inflamados são objetos pequenos, mas poderosos, porque eles são envenenados. Existem inúmeras tribos indígenas na América Latina que usam espinhos, e eles passam esses espinhos em sapos altamente venenosos. São sapos pequenininhos, coloridos, eles são de cores fortes. Depois você pesquisa na internet. E eles passam ali na pele daquele animal, guarda aqueles, como posso chamar? Aqueles espinhos. E eles usam pequenos canos de bambu. E tomam a distância de prudência do alvo, do inimigo, ou da caça. E eles sopram, apenas sopram. E aquilo acerta o alvo. E o inimigo pensa que é só um espinho. E os minutos passam. O efeito do veneno alcança o seu propósito. E aquilo derruba o inimigo, seja qual for o tamanho. E quando o inimigo está ali, sem consciência, desacordado, ele toma suas armas e desfere o golpe fatal. Tem tanto crente adoecido espiritualmente, porque não usou o escudo da fé. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nesse mesmo livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, nos diz que somos salvos pela graça. Então, somos salvos pela graça. Mas o mesmo texto afirma que mediante a fé. Mediante a fé. Capítulo 2, verso 8. Somos salvos pela graça. Mediante a fé. Também no capítulo 2 de Tiago nos diz que mostra-me a tua fé, porque sem obras ela não existe. Então não basta dizer para o inimigo que você tem fé. É necessário que você tenha uma fé ativa no amor e no poder. Se o ladrão vier invadir uma casa, não basta os moradores daquela casa ficar gritando que estão armados. Estou armado, né? Alguns usam dessa estratégia. Mas se o ladrão, com mais ousadia e coragem, quiser enfrentar essas armas, e essas armas não existindo, a coisa vai ficar pior do que era antes. E aqui diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito,
e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu Deus do céu! Se nós descrevermos todas as atividades da igreja, e não é só nesta igreja, em todas as igrejas, ou quase todas as igrejas, o ministério com menor presença, atividade e atuação é o ministério da oração e da intercessão. A pergunta é: onde estamos nós nesta hora? Graças a Deus, no exemplo dado de Davi e Golias, ainda que Golias zombava de Davi, Davi o venceu. Mas não é essa a realidade na vida de todos nós e de todo o corpo de Cristo. O inimigo tem zombado de nós. Não somos fortes o suficiente na oração e na súplica. Não oramos em todo o tempo no Espírito. E Jesus vigiar com perseverança e súplica por todos os santos, é a parte que nos cabe, irmãos. Da mesma forma que muitos já disseram, quando tiveram suas casas invadidas: estou armado, fuja, estou armado, vou dar tiro. E não tinha nada. Essa verdade tem sido na vida de muitos de nós e na vida de muitos do corpo de Cristo. E aí, neste caso, o inimigo não só vai zombar, mas vai zombar, vai vencer e vai zombar muito. Não adianta ter memorizado: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é suficiente. Se você e eu e nós não tivermos revestidos da armadura celestial, conscientes da batalha, firmes, perseverantes na oração, na súplica, vigilantes todo o tempo, não será suficiente. Não será suficiente. Diante de tal realidade, podemos abrir brechas suficientes para o inimigo roubar os nossos filhos. Quando eu digo roubar os nossos filhos para o mundo. Roubar tudo quanto temos conquistado na presença do Senhor. Roubar. Talvez alguém diga: será que é possível mesmo Satanás invadir o nosso espaço e roubar-nos? Irmãos, a Bíblia afirma que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ou você acha que ele veio para vandalismo? Já tivemos tantas conquistas, irmãos, mas precisamos conquistar muito mais. Quero lembrar a todos os irmãos, quando nós nos dispomos a orar, Deus age por nós. Foi assim que ele tirou os traficantes daqui da porta. Quem estava aqui presente, chegamos à noite, fizemos um propósito, irmãos se engajaram. Lá em casa fizemos o propósito de acordar todos os dias às 5 da manhã e orar de 5 às 6, ininterruptamente, até que Deus trouxesse a bênção. E assim Deus trouxe. E os demais irmãos que haviam se engajado também. Chegamos aqui na reunião à noite. Os vizinhos vieram correndo. Uns para saber o que havia acontecido. E outros para contar o que havia acontecido. Tudo que nós fizemos, com a força dos nossos braços, não conseguimos nada. Deus fez tudo. Deus usou muitas pessoas que nem conhecemos.
Foram arrancados daqui pela força do poder de Deus. E vocês acham que o inimigo não tentou voltar? Pergunta aos irmãos e às irmãs que vinham aqui. Nós fizemos um plantão. Nós fomos revezando, revezando. Ficamos aqui de prontidão na porta, com escolta militar e com monitoramento da vizinhança. E eles tentando voltar. O inimigo não desiste. E nós não podemos desistir. Porque Jesus não desistiu diante das lutas. Ele venceu. E venceu de forma gloriosa. A Bíblia diz que ele não só foi obediente, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, nós temos tantas batalhas para vencer. Tantas batalhas. Em todas as áreas. Nosso IPTU aqui custa mais de 7 mil. Não pagamos mais de R$400 pelo poder da oração. E as lutas não param. E aqui diz, verso 19, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Tem irmãos que acham que a responsabilidade da palavra ser pregada com poder, com ousadia, com intrepidez, com unção e com poder, é exclusivamente minha. Irmãos, não. Não. Não mesmo. Se a igreja não orar, não sai fogo do púlpito. Não sai. Não sai. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Nós somos um corpo, querido. Nós somos um corpo. Esses dias temos enfrentado muitas batalhas. Pela primeira vez este ano, já tem algum tempo, um bom tempo, ano passado, não me lembro, mas este ano, eu não falto. Domingo passado eu tive que faltar. Tanto que eu passei mal, o tanto que eu passei mal. Não era possível. Minha boca estourou. Boca estourada ontem, semana toda. Dores fortíssimas nas costas, tomando um remédio para trabalhar, tomando um remédio para recuperar. Nem quando eu vou para São Paulo eu falto. Eu chego de madrugada e venho direto para cá. Eu pergunto, cadê os irmãos que não estão aqui? O que aconteceu de tão trágico? Porque muitos não vêm. Qual é o impedimento? O que lhe falta? Não se apercebeu a respeito da verdade, que somos um corpo, que estamos numa luta, numa batalha? Deus tem de misericórdia. Nós temos um grupo que está se preparando para o batismo. Que batalha, que luta. Que luta. Vocês estão achando que o inimigo está assim, satisfeitíssimo que teremos batismo? Não. Vocês estão achando que o inimigo vai aprontar uma grande guerra numa boate de prostituição? Não. Aonde vocês acham que as lutas vão acontecer?
O que você acha que o inimigo não quer? Comece a pensar sobre isso. O inimigo não quer que nós nos fortalecemos. Porque lá no capítulo 4 fala da unidade da fé. Ele não quer que oremos. Ele não quer que jejuemos. Ele não quer que evangelizamos. Ele não quer que discipulamos. Ele não quer que batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não quer. E aí virá a luta sobre isso. E é sobre isso que temos que lutar. Vocês acham que um soldado fica na guerra por estar gozando de plena saúde mental, emocional, físico? Não! Ele permanece porque tem um propósito maior que a vida dele. O propósito de Deus, do Evangelho da Graça de Jesus Cristo, é maior que as nossas vidas. E aquilo que planejamos a nosso respeito e do nosso bem-estar é maior que as nossas enfermidades. Eu tive o privilégio de morar com os meus avós até o último dia das suas vidas. E os dois foram para a Segunda Guerra Mundial e batalharam e voltaram feridos de lá. E eu me lembro que meu avô me contava que perdeu os seus pais ainda muito cedo, muito criança, muito pequenininho. E foi criado pelo seu padrinho. E o padrinho dele acordava ele às 5 da manhã, ainda criança, e julgava. Não era uma piscina, mas era um poço de água gelada. E a partir dali ele já trabalhava. E depois ele disse, eu nunca entendi isso. E aquilo sempre me entristeceu. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei na guerra. Porque eu cheguei preparado. E não sabia que Deus havia me preparado desde pequeno para essa guerra. Senão, não teria voltado. Olha a vida que temos, irmãos. Conforto. Pedimos a Deus bênçãos. E as próprias bênçãos vão nos conduzir à derrota. O sofá é mais importante, a cama é mais importante, a televisão é mais importante. E criticamos aqueles que idolatram imagens. E nós idolatramos a nossa casa, o nosso conforto, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa reputação. E tudo quanto julgamos ser bom aos olhos naturais, que perecem. Estamos falando de uma coroa incorruptível. Mas para alcançar essa coroa, sem luta e sem vitória, ninguém verá Deus. Desperta no Senhor das verdades que permeiam o mundo espiritual. Desperta no Senhor para as verdades celestiais. Fortalece no Senhor e ajuda no Senhor a criarmos aqui exército forte e poderoso, verdadeiros vencedores em Cristo Jesus. Não queremos ser conhecidos no mundo como vitoriosos na terra e derrotados e envergonhados no mundo espiritual diante de Deus e diante dessa multidão de anjos que nos assiste. Mas queremos ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Para isso, vigilantes, revestidos de toda a armadura e do poder de Deus, dia após dia, manhã após manhã, e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, o amor incondicional do Deus invisível, que não poupou o seu Filho Jesus Cristo, mesmo não tendo ele pecado algum, se fez pecado por nós, tendo sido ele obediente até a morte de cruz. E a graça redentora do nosso único Senhor e Salvador Jesus. A
A graça, a graça, a graça, favor imerecido, mas custou a vida do Deus Santo, Santo, Santo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus. E as doces consolações do poder do Espírito de Deus, que foi derramado sobre nós. E que foi derramado sobre toda a igreja de Cristo sobre a face da terra. Até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Redentor e Salvador, Cristo Jesus, Rei dos Reis. A qual todo nome, toda pessoa confessará o teu santo nome. Mas nós voluntariamente, desde já glorificamos o teu santo nome. Senhor, abençoa a igreja perseguida. Desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Tenhamos um dia de vitória, uma semana de vitória. Quer dar umas orientações, por favor?